Fê, Dedê, oi pessoal, hello, todo mundo a postos? Delícia! Marina! Traga Gabi, Fabi, oi deusas lindas, gostosura! Oi, que delícia! Já tem o pessoal. Já, o pessoal todo entrando. Tô vendo. Que Ai, que frio. delícia. Gente, eu tô gelada. Hoje eu congelei. Cadê o chá? Oh, nossa! Mas tá lindo, né? A natureza É tá bonito. maravilhosa. O dia tá lindo, esplendoroso, É. a água brilhando, tem uma frequência de luz muito diferente, muito única desse momento. Nesse momento. Tem uma frequência de luz diferente na natureza. Então, chega até quase a doer o olho de tanta luz. É uma luz muito cristalina. Cristalino. É incrível. Oi, Loló! Queridona, estou esperando o pessoal chegando. Você também tem visto, Denise, essa luz? É impressionante, né? Que você também tá perto das águas, né? Quem está perto das águas Sim. tá tendo essa noção. Ei, Cassinha, bem-vinda, amor, que delícia! Oi, meninas! Oh, gostosura! Gente, de novo, passou uma semana e estamos aqui, né? Estamos, sobrevivemos. Impressionante! Sorralha também, oh, delícia! Povo chegando. E a gente vem de uma semana bem com inovação, com vários temas ali, né? Com certeza. É. E, e é interessante, porque, assim, dessa vez eu vou levar todo mundo pelo processo de pensamento que eu fiz, porque ele não foi linear. Tá. Então eu vou fazer a sequência exatamente de como ela nasceu. Então eu não vou partir do princípio daquilo que está no folder e simplesmente falar sobre isso, né? Uhum. Mas eu vou fazer o percurso, porque eu acho que o percurso falou muito sobre esse tema. Como é que eu cheguei nele? Eu podia estar lá e ser óbvio, né? Então, ser óbvio, pensar nas crianças em termos, já que a área também é tão vinculada à educação, a Cássia Ciamana está aqui presente, é a minha pedagoga, educadora, que eu honro assim absolutamente, que fez um trabalho e tem feito com os kits maravilhoso, visando a questão da educação também das crianças. E é um tema óbvio, né? É claro que a gente precisa pensar nas nossas crianças, mas eu não comecei desse Por ponto, eu aí. cheguei nesse ponto, né? Mas o percurso da chegada foi muito interessante, porque oi, Benilde também, uhul! Esperar só mais uns minutinhos, porque O pessoal tá vindo. compreender o processo faz parte dessa De live de hoje. hoje. Cada Tá. detalhe é uma janela que abriu no percurso do pensamento, né? E é uma coisa que eu quero que vocês venham comigo, sabe? Tá. Vamos junto. Oi, Ana, tudo bom, querida? Rio de Janeiro, Rio Claro, Florianópolis.
O Sul, O Sul. gente, sim, Rio Claro. Ai, ela salva nossas crianças, total, com certeza. Então vamos lá, gente, né? O primeiro tema que surgiu para mim, né, foi a questão da paciência. Né? Então, eu sintonizando com todo mundo nesse momento, né, há de ter muita paciência. Esse é um momento que está requerendo de nós uma paciência muito grande. Então, eu entrei na energia da paciência, né? E no momento em que eu pensei na paciência, veio a questão do priorizar. Então, se eu tenho que priorizar, se eu tenho que ter paciência dentro do espectro do priorizar, qual foi a primeira janela que se abriu logo na sequência? A questão da humildade, mas não a humildade anestesiada e nem a paciência anestesiada. Existe a paciência anestesiada, né? Aquela em que a gente simplesmente é obrigado a baixar todo o processo reativo, todas as nossas ações, porque a gente não tem o que fazer com a nossa energia vital. Então, a gente anestesia e, com isso, a gente passa a ter paciência. Não é dentro desta paciência, nem da humildade, porque você não tem para onde ir, então você é obrigado a soltar também as armas, né? A deixar toda a força motora, a nossa força de ação abaixar, né? Então ela decantar, né? Então quando a gente faz a sopa e decanta, ela vai para baixo, né? E não. Então surgiu a questão da humildade, porque só com humildade a gente pode verdadeiramente ouvir o que está aqui para a gente. Não tem outra forma. É só nesse processo de você soltar, né, humildemente, com abertura a poder prestar atenção naquilo que requer atenção nesse momento. Ixi, eu acho que a Gabi caiu de alguma maneira. Já já ela volta. Espera aí que eu vou trazê-la de volta. Enquanto isso, eu vou falando oi. Oi para todas. Oi para a Cássia. Oi para a Sil. Oi para a Sueli. Perguntando para a Vivi se ela fez bolinho hoje. Né? Então, peraí, que eu só estou aguardando a Gabi retornar, que deve ter dado algum tilt na conexão com ela. 2 minutos. Peraí, já estou permitindo. Não. Pronto. Acho que ela vai voltar agora. Cadê? Não sei o que houve. Deu tilt, né? Então, assim, recapitulando, né? Venham comigo, porque é como se eu estivesse na frente de um computador da vida e as janelas, elas começaram a se abrir uma atrás da outra. Então, primeiro a paciência. Um momento que requer muita paciência. Paciência não anestesiada, mas a paciência que tem o olhar de enxergar o que é importante. E a partir
deste olhar do que é importante, isso só é possível de ser feito com humildade, sem arrogância. E aí emergiu a Araribá com uma força muito grande. E é muito interessante observar, porque eu produzo as essências mãe desde oribás bebês que saem da sementinha do pinhão, que eu coleto nos berçários naturais lá das montanhas. Como vão caindo os pinhões, eles vão ficando em alguns nichos, né? E passado uns meses, começa a brotar a árvore, né? A araucária. E eu cheguei a fazer Na matriz. mãe dos bebês saindo do pinhão. Então, imagina a força de vida, daquelas criaturas, né? É a pura essência delas rompendo a casca, né? Então, não só das bebês, como eu também fiz e faço das araucárias já adultas. Mas olha que interessante. A araucária, enquanto ela é uma criança e uma adolescente, ela é triangular. Todos os galhos dela apontam para o chão. Tá? Ela é triângulo. Ela tem os braços dela. Estava vendo se aqui não tem nenhuma bebê, mas... Não. Essas já são todas adultas. Adultas, sábias, ancestrais. É outra energia. Mas eu produzo, só para todo mundo saber. Eu produzo com todas as idades das araucárias. Desde bebê mesmo, recém-nascida, até as araucárias maduras. Então, o que é interessante nesse processo dos galhos para baixo? A humildade de que é um processo. Então, elas estão com os braços para baixo. E depois, à medida em que elas vão ficando adultas, sábias, né, plenas, os braços eles vão se levantando em direção à luz, em direção ao céu. Olha que interessante. Então, quando a gente fala de paciência, quando a gente fala de humildade, a araucária ela é uma grande representante desse processo. E ela também traz a questão de priorizar, de você abrir o espaço para aquilo que é importante. Por isso que ela conecta muito com a questão essencial, com a questão de missão de vida, com o significado, né, dessa nossa encarnação. Nossa. Então, ela despontou e imediatamente, após a presença dela, veio a compreensão do kit Mestres do Sucesso, né? Que traz talento, paixão e missão, mas numa leitura de um vórtex núcleo da nossa vida, como um centro primordial de tudo que a gente faz, parte desses 3 pilares. Então, o que acontece com a vida, né? A gente vai desenvolvendo nossas aptidões, vai colocando as máscaras sociais, vai desenvolvendo aquilo para agradar os outros, às vezes não é nem para agradar a gente, mas de qualquer forma, é um processo de vida, é um processo onde a gente vai lapidando as nossas buscas.
né? É uma lapidação, que é um encontro essencial. Então, o que acontece quando a gente foca nesse triângulo, né? Tendo o Araribá no centro, é que de tempos em tempos, no nosso ciclo de vida, vem o vazio. É como se a gente não tivesse conquistado nada, ou aquilo que conquistou não é mais o suficiente, ou aquilo que conquistou satisfaz a alma a partir daquele momento. E a Gabi a Gabi saiu de novo. Vamos capturá-la. Espera aí que eu estou adicionando ela de novo. Não é da paciência? Então, já faz parte da energia, né? É a santa paciência. Santa paciência. Tudo bem. Desculpa, Nós estamos aqui... O que é importante? Nós estamos aqui numa sala de estar. E numa sala de estar onde a gente está trocando as percepções e as experiências, né? Então, se você sumir, eu coleto você de novo. Mas então, retomando o assunto, né, Denise? E de tempos em tempos a gente chega nesse lugar. E aí, o que significa este kit? Né? Por que ele foi feito? Né? Porque ele é a volta ao núcleo. Quando você não souber, toda vez que você estiver perdido, volte ao núcleo. Porque esse núcleo vai te dar as respostas. Claro que ele não, as essências não são mágicas, a gente sabe disso, né? Mas as essências penetram na nossa fisiologia e vão tocando em pontos que ficaram adormecidos no trajeto da vida. Natural. A gente está tão mergulhado, né? Outro dia eu estava ouvindo um professor bárbaro, assim, fiquei apaixonada por ele, um neurocientista top, né? O André Palini. E ele falou assim, gente, né? A nova categoria é business, né? É business. A gente está tão busy, né? Tão ocupado, mesmo na pandemia, a gente conseguiu se ocupar tanto, né? Que algumas coisas continuam ficando embaixo do tapete, que tem a ver com a nossa essência, né? Então, quando bate a nostalgia de si, sabe, assim, nossa, eu tô nostálgica de mim. Onde será que eu tô? Que bate. Ai, deixa eu ver onde é que eu tô dentro das minhas memórias. Vou me buscar lá no passado, aonde eu me perdi de mim, né? Nostalgia de si. Então, esse kit, assim, a primeira grande contribuição dele é justamente relembrar de si. Quem é você? Ei! Não é verdade, né? Que você desapareceu de si, né? Mas, de repente, é como se a gente tivesse sentado com um monte de cobertas em cima, né? Que são as nossas 10.500 atividades, aquilo que a gente se propôs a fazer, aquilo que a gente não se propôs a fazer, inclusive. Mas que propuseram, né, que a gente fizesse e que a gente está comprando ticket para tudo nesse momento, né? E aí, por isso, né, a paciência de poder priorizar, ter a humildade de conseguir respirar, oxigenar, né, o nosso ser, para poder conectar, né, com os nossos talentos, né? Quem somos nós? O que não me custa?
fazer. Talento é isso. É aquilo que você faz e não custa, não custa. Você não paga energia para fazer aquilo. É? Então, assim, você não fica no vermelho fazendo aquilo nem a pau, não tem como. Ao contrário, aquilo flui de É você, combustível, né? é flow total. Né? E nasce com você, morre com você, vive com você, e mesmo assim, às vezes vai para aquele lugar que eu chamo de acucuia. Né? Conhece a cucuia? A cucuia é aquele lugar onde a gente deposita, muitas vezes, exatamente aquilo que é muito importante para nós. Né? E talento é o óbvio de ser feito que vai para a cucuia. Né? Então, como reconectar, né? Como voltar a esse lugar, relembrando, né, que esses pilares, eles estão com a gente, né? Eles só precisam ser lembrados, às vezes, de que, olha, nossa, isso é fácil. E aí eu vou dar umas dicas de como, claro, né? Como É. fazer, porque também só falar, né? Tem dicas de ação e integração, aí não tem graça, né? A gente fica consciente, mas a consciência por si só às vezes dói, né? É interessante isso também. Às vezes a gente é mega ultra consciente e olha e fala assim, bom, e aí, né? É como se tivesse um Gente, é ponto cego. água. Estou bebendo água. Florais. Então, temos talento. Talento é aquilo que flui. A gente não paga esforço para fazer uma delícia. Paixão é a ignição. Eu até já falei numa live sobre a questão da paixão, que é super importante, mas às vezes não tem nada a ver com talento a paixão. Isso que é interessante. É? Mas a gente não dá ouvidos, às vezes, à paixão, porque não é fácil. Então, assim, ela requererá um capital de esforço no processo. Às vezes, não. Às vezes a paixão, ela tá tão ligadinha com o talento que aí ela vai junto no processo, mas às vezes não. Às vezes, por exemplo, eu gosto de cantar e não tenho voz nenhuma, tenho voz de taquara, entendeu? Aquela, mas eu adoro cantar. Quer dizer, eu não vou cantar nunca, não vou nunca satisfazer esse meu lado, porque socialmente, claro, porque assim, voz de taquara quer dizer, alguém vai ouvir e vai achar que eu não tenho jeito para coisa. Então é o feedback que vem de fora para dentro, certo? Sim. Então, quando eu elimino esse pré-julgamento do processo civilizatório, né? O que o mundo vai pensar de mim? Que é aceitar, né? Eu tenho coragem, né? É a lavadeira que vai lá cantar no tanque. A gente perdeu um pouco, né, dessa autenticidade, né, dessa pureza de ser, sabe? Oh, vai lá e canta, esfrega lá o paninho e vai cantando seu sambinha, que é, né, que é esse fluxo de energia, né, autêntico, que às vezes com o processo de racionalização a gente acaba perdendo, né? Esse foguinho delicioso, né? Que faz parte da vida. E a questão da missão tem muito a ver com significado. Então, assim, quando eu falo de missão, muitas vezes, né, me pergunto assim, aí já pensam, nossa, eu tenho que abrir uma ONG, ou se eu não tiver um instituto, eu não posso, eu não tenho significado nenhum da vida se eu não tiver, né, uma instituição que represente o meu significado. Claro que isso também
é uma outra dimensão dessa história. Hoje eu tô simplinha, tá? Então, assim, simplinha no sentido da gente chegar mesmo no núcleozinho. Depois tem todas as deliberações que são maravilhosas a partir daí, mas estamos no núcleo, né? Sim. Então, então é o seguinte, missão é a forma como você vai falar com o porteiro do seu prédio, como que você vai entrar no Uber. No momento ninguém está entrando em lugar nenhum, mas de qualquer forma, é a forma Transcende, como né? você está se comunicando com o mundo, a forma como você vai entrar no supermercado, como é que isso também é a sua atitude de missão. E o quanto isto é educação. E aí, assim, como que eu estou chegando também na questão das crianças, entendeu? E quando eu falo criança, são crianças e adultos que chegaram naquele lugar do ponto de interrogação que de ciclos em ciclos a gente chega. Então, a gente acha que assim, tá tudo dominado, né? Tá tudo sob controle, tá tudo dominado, sei de mim, fiz todos os cursos de autoajuda que tem por aí, medito. Aí, de repente, chega o dia que eu me deparo com um vazio. E aí eu me pergunto, putz, mas quer dizer que tudo que eu fiz não serviu para nada? Claro que Total. serviu. Mas esse é um lugar que a gente entra, né? E quando a gente entra nesse lugar, a gente tem que voltar para talento, para paixão e para missão. E quando eu falo missão, é o significado da vida na esfera da amorosidade, da transcendência do ego por si só. É conseguir sair do umbigo, é conseguir olhar para o outro, é o ser humano que conseguiu sair da sua condição de espécie humana e de espécie animal com a capacidade da transcendência, que aí isso depois é uma janela que numa live eu vou discorrer, mas quer dizer isso, né? A missão de Nossa, todos Sandra. nós, antes de Uau! mais nada, é sair desse lugar umbilical, certo? Nossa, É. vontade de gravar, ficar repetindo essa sua frase. E foi por isso que aí eu criei as sábias com as 3 ecologias, e aí com os chakras, e aí a gente vai para os 1000 outros kits, mas hoje eu estou no núcleo, né? Então, quando a gente está nesse vazio, é importante que a gente pegue a agenda. Então, agora vão as dicas, né? As dicas, dicas de como lidar com isso. Você pega a sua agenda e você vai escrever, você vai dedicar 1 hora por dia, 15 minutos do dia, 10 minutos do dia, você pode escolher, mas tem que dedicar a talento, a paixão. E a missão, ela, na verdade, ela permeia todo o Tudo. processo. Tá? Mas é muito diferente quando você coloca o item e se lembra que toda vez que vai passar por alguém, percebe aquele alguém, não é? E não está simplesmente no umbigo de si, certo? Isso, Dedê, mesmo que essa missão seja fazer... Gente, fazer faxina, quando você encarna de fazer a faxina, é fazer a faxina. Acabou. Porque, na verdade, não importa o que, importa como. Não tem a menor importância se a gente é varredor, se a gente é dono de empresa, se a gente é criador de pão, se a gente é médico, claro que tem diferença, mas o que eu quero dizer é a postura daquilo que a gente faz. Com que postura que a gente faz o que faz? O que a gente está ensinando
para as criaturas que estão do nosso lado, a forma como a gente faz as coisas. E é ali que está a missão. Que depois a missão, ela se desdobra em 1000 atividades, mas antes de mais nada, né, é manter este núcleo com a visão da transcendência do umbigo. E podemos ter missões diferentes em momentos diferentes. Bom, Elô, amor. Não é quadrado. De Elô para o mundo. Podemos tudo, não é? Então, assim, Araretama é antifundamentalista. Então, claro que podemos, né? Mas toma cuidado para com que as 1000 janelas que você vai abrindo, elas às vezes se perdem e a gente não prioriza. Então, eu estou chamando aqui o foco para a gente priorizar nessa semana de uma forma bem simples. Fica mais leve também, né? Fica mais leve, porque a missão, o significado da sua vida, para mim ele não fica mudando tanto, mas a interface muda mais do que o significado em si. Significado, para mim, é a transcendência. Eu sair de uma condição de olhar o mundo dentro de uma caixinha e poder estar sempre desenvolvendo um novo olhar, saindo da crença limitante que eu estou, porque esse é um processo. A gente sempre abre um canal e uma dimensão nova, a gente assenta ela, a gente estrutura ela para depois poder integrá-la, transformá-la. Esse é sempre o processo, né? Então, a Cássia Ciamanda está colocando aqui, relembrando que até 4 anos a criança aprende por imitação dos comportamentos de seus cuidadores, exatamente. Então, assim, o que me veio muito desse kit é que a gente não toma vitamina D uma vez por ano, não tem aquela coisa, no inverno toma vitamina D. No inverno, sempre no inverno. Então, eu tô propondo, como um processo de educação, passar por esse kit. Entrar nesse espaço. Isso, tipo 1 vez, 2 vezes por ano, para dar uma repassadinha nos assuntos que a gente vai escolhendo e colocar isso para as crianças, para as nossas crianças, elas passarem por esse kit, porque nós demoramos, às vezes, quantos anos para chegar naquilo que a gente é de fato? Será que essas gerações precisam passar por esse mesmo tempo? Eu acho que não. É um alívio, né? Eu acho que se a gente der para as crianças, a partir de piquitico mesmo, porque cada uma vai metabolizar de acordo... Você não vai dar para uma criança de 2 anos que vai começar a falar chinês, ou então vai elaborar a sua adolescência com aqueles 2 anos, porque tomou o kit Mestres do Sucesso. Então, você não vai estar acelerando processos que não são dela. Mas você vai estar alinhando, fazendo um processo de alinhamento. Porque o que acontece com os métodos de educação que a gente tem até hoje em dia? Salvo pouquíssimas escolas que saem desse padrão. Perde-se muito tempo. Nós jogamos pela janela, nós jogamos o nosso. Então, as crianças estão jogando pela janela seu tempo, porque estão também imersas em processos que, tudo bem, faz parte do desenvolvimento. Então, não estou aqui desmerecendo o processo da vida, mas eu estou dizendo por que a gente não pode colocar
um baldinho, né? Um baldinho de talento, paixão e missão do outro lado da gangorra. A gangorra fica só pendida, né, para um lado, e a gente pode, com os florais, que são alimentos para a alma, alimentar o outro lado, do mesmo jeito que todo ano dá-lhe vitamina D para a criançada, entendeu? Dá-lhe mestres do sucesso. Você está dando um bálsamo de si, certo? Para que esse processo, esse ajuste, ele possa ser feito sem dor, entende? Ou com menos dor, ou de uma forma mais integrada. Menos Então, desgastante também, né? exatamente. E é por isso que eu quis levar vocês, né, para o processo que eu fiz, porque seria óbvio eu chegar aqui, eu abro a live e digo, minha gente, nós precisamos pensar nas nossas crianças. Claro que precisamos pensar nas nossas crianças, mas esse não foi o trajeto, né? Na realidade, a partir do priorizar, porque não são apenas as nossas crianças que muitas vezes se sentem perdidas, mas nós mesmos no processo, né? Então, como que a gente reconecta com esses pilares, né? Pega a agenda, todo dia, um pouquinho que seja destas 3 categorias, né? De talento, de paixão e relembrando qual é a sua missão, que não precisa ser nada estapafúrdico, entende? Pode ser, mas não precisa ser, né? Um olhar, uma doçura num olhar, isso já faz uma grande diferença. Então, como integrar isso no dia a dia, nesse business, né, que se tornou, mesmo na quarentena, né, os nossos dias, Triplicou. como integrar isso, né, na nossa agenda diária, né, e como estimular essa geração que está vindo, que vai pegar um outro mundo, né? Assim como nós pegamos um mundo muito diferente dos nossos, pelo menos a minha geração, né? Meus pais, meus avós, né? Então, se eu for pensar no começo de 1900, certo? A virada que foi até eu como neta, né? Como foi esse looping, e a mesma coisa vai acontecer com essa geração que está vindo. Daqui a 15 anos, 20 anos, a gente está vendo vários estudos que estão sendo programados para 2045. 2045, tá? Já numa virada absoluta, com a questão da tecnologia totalmente presente, inteligência artificial. Vai ser outro mundo, né? Outros alimentos também, uma integração totalmente diferente do conhecimento. Espera um pouquinho que tem aqui uma coisa bem interessante que eu preciso conseguir ler. Peraí, a Cassinha... Tenho pensado no que essa pandemia provocou nas instituições escolares. Nossos professores, pais, crianças e adolescentes. Você não acha que teremos um novo formato a partir de agora? Eu acho que isto aconteceu para se repensar no mesmo formato, mas haverá a tendência de cuspir as crianças de volta para a escola e de dar graças a Deus que os professores que vão ter que tomar conta. Porque foi muito interessante o que aconteceu com a pandemia, né? Então, todos os diabinhos que eram entregues... Todo dia, com horário marcado. Que eram depositados na escola e depois buscados, entendeu? Ficaram confinados dentro de casa, certo?
Então, tô brincando, estou exagerando, mas foi o que Mas aconteceu. tem, é. Então, sem dúvida nenhuma que é um repensar, né? Na realidade, essa pandemia ela é um repensar espiritual, né? Do que é que nós estamos fazendo com a nossa vida, né? E de que forma que a gente lida com incontrolável e com o inesperado, né? Então, isso é uma pergunta para cada um se fazer, né? Como você reagiu com o incontrolável, com o imponderável, com aquilo que você jamais esperou que pudesse acontecer com você, né? Democraticamente com o mundo inteiro. Então, e as crianças, né? Então, assim, eu vejo muito relato de criança que às vezes dá uns pânicos, né? E que acorda no meio da noite, vai para o quarto dos pais, porque de repente sente um monte de coisa e a gente também tem uma projeção a gente faz uma leitura projetada, porque a gente também faz uma leitura projetada sobre nós, né? Às vezes eu acordo no meio da noite, assim, mas esse quando eu não projeto imediatamente a interpretação em cima disso, eu simplesmente deixo com que o corpo sinta, sem que eu projete dizendo o corpo está com medo, o corpo está sentindo que não sabe o que fazer. Nossa, isso Não, é isso importante. é a projeção psíquica que eu estou fazendo sobre uma sensação, certo? E a gente tem que tomar muito cuidado Com essa nesse separação, né? processo dessa interpretação, inclusive com as próprias crianças. Então, como sair de um lugar onde a gente projeta as interpretações e consegue ouvi-las de fato, né? Ouvi-las, conseguir ouvir o que vem delas, né? E quando a gente traz, então, talento, paixão e missão e vai dando como uma vitamina D, né? Tipo, olha, vamos repassar esse assunto, né? Uma vez por ano, vamos repassar para que a gente dê a oportunidade dessa sinergia de, de virtudes que a gente traz e que muitas vezes vão ficando totalmente embaixo do tapete, né? Então, tem que pegar a agenda. Né? Eu acho que tudo aquilo que não aquilo que você não disciplina como atividade, tem a tendência de ir para cucuia, Cucuí. certo? Tal, sabe aquele lugar, a cucuia? Então, tudo acaba indo para lá. Deixa eu ver o que a Elo colocou, né? Repensar um processo educativo para desenvolver habilidades para o incontrolável. Com certeza. Com certeza, Elo. Porque eu não acho que terminou. Eu acho que vai abrir as comportas, né? Aquelas galinhas todas vão sair voando, correndo, né? Em busca de suas atividades. Mas eu acho que a gente vai viver um processo acordeon, sabe? Uhum. Né, de acontecer coisas, mas agora a gente já começa a repensar esse processo. E a Cássia escreveu a necessidade da inserção do desenvolvimento das competências socioemocionais. O kit entra aqui. Muito, perfeitamente bem falado, né? É exatamente isso. Até para depois ir para sábias, né? Ou perpassar pelos chakras, que também vai fazendo esse trabalho, tanto os chakras como as sábias. Ela é uma continuação desse processo, mas o núcleo
é o Tá aí. kit Mestres do Sucesso. E quando eu falo sucesso, eu estou levando exatamente em conta as competências socioemocionais. Exatamente. Né? Então, é poder fazer essa... Assim como a gente vai, né? Vai, faz um exame de sangue, vai tomando umas vitaminas, né? Todo ano Pra a gente... manutenção. Vermífugo, toma vermífugo uma vez por ano, toma Mestres do Sucesso também. Ô, Sandra, e o Aqua? O aqua verde, ele tá tão em pauta, né? Ele tem vindo tanto. Por quê? Porque ele ajuda a o fazer. Porque só pensar não é o suficiente. A gente pode abrir a dimensão do pensamento, que é maravilhosa, né? A gente transcorrer as ideias, a gente trocá-las, mas se não fizer, é meio caminho andado. Uhum. Então, o Aqua Verde ajuda a gente a pôr em prática os processos, a fazer, vai lá e faz. Ancora o desejo, né? E aqui eu estou colocando muito a pauta da agenda, né? Vai lá, tem 8 horas, 10 horas, 12 horas de que está acordado, tem que colocar um tempo para o seu talento, aquilo que flui, você faz, que é uma delícia. E tá com criança em casa, é importante a criança também aprender que aquele tempo você está dedicando ao seu fluir. Porque assim ela também vai aprender que existe o fluir. E naquele momento ela pode fazer o fluir dela também, dela. né? É, Quando a casa começa a entrar nessa dinâmica, a partir desse olhar, né? As paixões. Nossa, aquilo que eu amo fazer, adoro cantar que nem taquara torta, entendeu? Mas eu vou cantar, porque é uma é atitude minha de coragem. sim, precisa ter coragem, mas a minha filha, coragem, você vai, sabe? Você abre o espaço, põe na agenda, tem que fazer, entendeu? A pessoa é muito prática. Claro. Só que essa é a diferença, porque eu não trabalho com floral, porque se você só pensar em floral, ele vai lá e vai fazer efeito, todos eles. Né? Às vezes você recorre a isso, inclusive, óbvio, né, pela psicologia positiva, que quando você pensa numa coisa, a dimensão dela, a tendência era acontecer, mas eu gosto de floral, porque aquilo que você acha que é, quando você toma, às vezes não é. Então, você não controla floral, você controla você controla a sua vontade. Mas a Mas experiência o ali floral você não controla. Eu amo floral por causa disso. é aquilo que é uma caixinha de surpresa que vem. É uma caixinha de surpresas. Então, você crente que, só que não. Então, ele vem te mostrar, às vezes, onde está o gap, onde que você não está conseguindo desenvolver naquele assunto. Te leva, né? Ele é muito surpreendente. Por isso que eu amo a terapia floral, porque ela dá um nó até na psicologia positiva. Que eu amo, que eu acho que é super, super legítimo, maravilhoso. Eu acho que é coadjuvante, mas a natureza, a inteligência da natureza, né? Ela é um acréscimo para essa nossa capacidade de tomar conta da vida, mas que a gente precisa de interfaces para abrir novos horizontes, né? Então, quando a gente traz
essa sabedoria, no caso, a sabedoria da Mata Atlântica, né? Dessas nossas mestras e mestres, né? É diferente, né? Então a Renata está aqui, Renata que adora psicologia positiva, né, Rê? Está falando aqui, fala mais sobre isso. Eu acho que são coadjuvantes, mas uma não ocupa o lugar da outra, a não ser sobre uma necessidade, né? Que a gente até conversou essa semana. Puxa, eu não estava com o vidro de uma determinada essência, mas eu precisava muito daquele poder, né? Mas claro que a hora que você pensa, você já está ativando aqueles canais e você conhecendo a linguagem fica inclusive mais fácil ainda, né? Então, claro que sim, mas eu me curvo, você vê, mesmo eu conheço minhas filhinhas muito, né? Todas as essências, mas tomá-las sempre me levam Sim. para uma nova dimensão, né? Então, quando você une a psicologia positiva e o conhecimento, né, por exemplo, bromélia 1, né? Então, quando você precisa abrir um canal e você não está com a essência lá, claro que o seu poder vai amalgamar todo o processo. Então, quando a gente junta essas interfaces todas, a gente tem um resultado maravilhoso, né? E voltando à questão das crianças e dos nossos vazios, né? A Fabi até colocou aqui, né? Que o Fábio, né? O marido dela tomou um tempo. E por quê? Porque começa a fazer os ajustes necessários, né? Então, como trazer estes pontos que são prioridades da nossa fisiologia. Esses 3 pontos se completam, eles são o vórtex, eles são o núcleo da nossa existência. E a partir deles a gente é capaz de alimentar o entorno, porque estamos alimentados. Porque se você estiver toda carente, absolutamente carente, fica difícil, sai vale, né? Você até bota lá energia, porque tem amorosidade, mas o que que acontece? Você vai ficando fraquinho, fraquinho, Sim. né? Desalimentado. Então, quando aquele núcleo está alimentado, você, a partir daquele vórtex, você consegue alimentar o teu entorno, né? E eu sinto que a educação precisa pôr atenção nessas questões, né? Então, como é que essas gerações elas vão construir os seus futuros, né? Então, será que elas vão ter que demorar 40 anos, às vezes, para poder chegar na própria essência? Será que não dá para chegar antes? Né? Como é que a gente pode fazer para encurtar esse caminho para elas? Então, a contribuição, uma das contribuições de Araretama é esse kit nesse sentido, né? Então, poder trazer esses pilares que eu acho que são tão importantes, que começaram, né? todo, todo o pensar sobre isso começou com a santa paciência, a questão da humildade de Araribá, e que tem uma questão interessante até em relação a Araribá, que que para quem trabalha com constelação, com toda a sistêmica, tá, de ancestralidade, Araribá deve estar presente, porque ela é a representação
da proteção ancestral em todo o trabalho sistêmico, né? Então, isso era uma informação que eu queria ainda complementar, porque eu sei que a Sil trabalha com sistêmica, que está aqui, e é muito importante. Araribá como a presença master da ancestralidade, absolutamente, e trazendo toda a proteção dela, né? Então, eu estou abrindo aqui mais alguma pergunta, se vocês tiverem, tá? Porque eu não quero desaparecer de repente na hora que termina o tempo. Eu acho que tem mais 3 minutos. Tchau dessa vez. Tem 3 minutinhos. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, mais uns 2, 3 minutinhos para elas. E acho que não. Estou aqui esperando perguntinhas que eu adoro. Olha, acabei apertando a musiquinha. A musiquinha? Ai! Tomar as 4 juntas, eu primeiro tomaria separado e depois juntaria, Fabi. Né? Primeiro separado, depois você junta e vai dando elas juntas. Primeiro separado, vitamina D. uma semana? Como seria? Oi? Isso. Isso. Um intervalo. Começa dando 7 dias elas separadas e depois dá junto. E vai dando na água, no suco. A família inteira é sistêmico. É um kit sistêmico. Exatamente para trabalhar toda essa energia quando todos estiverem, né, dando atenção aos seus talentos, às suas paixões, às suas missões, aí depois dá para a gente entrar nas 3 ecologias, né? Aí dá para seguir. Cuidando de mim, cuidando do outro, já vai pro próximo passo, entende? Então, essa é a contribuição dessa semana, gente. Foi assim o meu caminhar, onde essas janelas todas emergiram. E eu amo vocês e eu super agradeço. Ei, Aninha! Ótima live mesmo. Eu vou assistir de novo, que tem coisa que eu quero gravar. Assim. Aquela parte e muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. Muito gostoso. Gabizinha, obrigada. Ai, obrigada. Desculpa. Não sei o que rolou aqui. Nunca aconteceu. Se cai, não cai e volta. Mas internet. Muito obrigada. Super. Oi. Não esquece de salvar a live. Pode deixar. Muito obrigada. 1000 beijocas. Beijo. Pessoal. Cassinha, Bibi. Boa semana. Delícia. Vou sair porque vai cair.